E aí, pessoal, e segue a polêmica. Porto Alegre amanheceu com faixas na guete, atacando os dirigentes. As respostas que não encontramos ainda nesta polêmica. Renato, guerra. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Perfil Metais. Lojas em Erechim, Chapecó, Santa Maria, Lucas do Rio Verde, perfil.ind.br, tubos laminados, chapas, calhas, telhas metálicas, você encontra em Perfil Metais. Perfil.ind.br, parceiro aqui do canal. Valorize Perfil Metais. Esse é parceiro. Gente, ainda sobre a polêmica do final de semana, o fato do Renato não ter dado coletivo após o vexame do time do Grêmio. Vou repetir, o vexame do time do Grêmio contra o Internacional. O 3-2, que poderia ter sido muito mais. Aquilo gerou uma série de discussões internas. O Grêmio minimizou o fato, nem tratou do assunto o Renato na coletiva, e faz bem na reunião do Conselho de Administração, e faz bem não tratar. É um assunto de um funcionário do clube com relação a uma atitude do final de semana. Não tem que ser motivo. O Grêmio tem coisas muito mais importantes para tratar. E só que, ao mesmo tempo, disse, olha, o presidente Guerra vai conversar com ele quando ele voltar do Rio e as coisas vão se ajustar. Pelo menos esse é o entendimento do Grêmio. Muitas coisas, no entanto, estão sem respostas. É preciso esclarecer que nível de conversa ou de acordo tinha entre o técnico Renato e o Grêmio, porque o técnico Renato disse que todos no Grêmio sabiam da sua viagem logo após o Clássico. E aí o torcedor pergunta, mas por que não disseram? Por que não informaram? Por que não fizeram uma nota colocando isso? Qual era o motivo disso? Então aí, um dos primeiros pontos, importante ponto, por que não fizeram a comunicação simplesmente para resolver e solucionar? Por que que isso acabou virando polêmica e por que que, de alguma maneira, expôs um conflito, mesmo quebrando, mas um conflito entre o presidente Guerra e o treinador Renato Portaluppi. Porto Alegre hoje amanheceu com críticas ao presidente Guerra. Faixas na guete dando conta de Guerra igual Oderich, que foi um crítico histórico do episódio da demissão do técnico Renato, lá naquele episódio em 2021, quando o Grêmio estava fracassando rotundamente e que aí ali se tentou, trocando o treinador, contextualize, o Grêmio vinha afundando ali. O Grêmio ali havia sido eliminado da pré-Libertadores de maneira constrangedora também, com 2 derrotas, com um time muito capenga. E ali então um vice-presidente foi às rádios, criticou, e até hoje ele é condenado pela torcida ou por parte dela. Lembrando, não existe uma voz uníssona na torcida. O Renato é o grande ídolo, mas o Renato também é objeto de críticas. Não existe alguém que tenha a voz da torcida, são muitas correntes, inclusive na manifestação em relação a Renato. Então, não adianta criar esse tipo de situação, não adianta, não é assim, é preciso construir, mas não. Mais uma vez, um grupo mais raivoso ataca o presidente do Grêmio, que está fazendo um trabalho esplêndido, que trouxe Soares, que conseguiu a renovação de Renato, que conseguiu trazer e montar um time, o presidente, sua diretoria. Quem paga o salário do Soares é uma ação de diretoria. Quem paga o salário dos jogadores é uma ação de diretoria. Não existem figuras acima do Grêmio. Entendam isso. Mas não, mais uma vez, velhas histórias, ou melhor, novas histórias, velhas práticas. Mexeu em alguma coisa, ataca-se o presidente do Grêmio ou os dirigentes que assim fizeram. Essa lógica precisa ser rompida. O Grêmio precisa virar a página. Até quando o Grêmio vai viver sob esse prisma?
Isso está prejudicando o clube. A hierarquia na vida, ela serve exatamente para esses pontos. Os dirigentes dão a diretriz do processo e quem quer segue. É assim que tem que ser. Não existe alguém maior do que esse processo. E o Grêmio, nesse momento, mais uma vez, se volta a uma crise de identidade, inclusive. De identidade. E eu estou falando sobre quem o clube deve olhar. Sobre como o clube deve olhar. Nós estamos, mais uma vez, entrando num redemoinho que não nos ajuda. Nós tivemos em 2015, 2016, 2017, vitórias maravilhosas. De lá para cá, nós vivemos conflitos. Nós vivemos guerras internas que culminam exatamente com ponto e contraponto que cai no mundo físico com agressões covardes, com ameaças que não ajudam e não agregam em nada. Eu não tenho medo nenhum de ameaça. Eu não tenho nenhum medo de receber contraponto e crítica. Quem abre o microfone como eu sabe que precisa muitas vezes, ou vai muitas vezes, ser criticado por isso também. Essa é uma lógica natural. Não pode se ter ou se pensar em ter medo disso. E o presidente Guerra, da mesma forma, ele quando toma uma posição, uma atitude, ele sabe que ele vai ser criticado ou que ele vai ser elogiado. É assim. Tu não pode trabalhar pelo elogio. Pelo contrário, tu precisa trabalhar pela tua consciência. Só que, quando eu vejo, mais uma vez, placas, faixas, críticas, rede social, haters, na mesma linha, eu volto para o tempo. E eu volto para um tempo que não é bom. Que não é bom. Não é um tempo de vitória. É um tempo sombrio. De guerra, de bastidor, de crítica, de histórias mal contadas, de guerras muitas vezes políticas. O Grêmio precisa virar essa página. Virar essa página. Quando a gente defendeu lá em novembro, quando o presidente Guerra assumiu, que a gente defendeu, vamos tentar sair disso, vamos tentar voltar, vamos parar com essa história das mesmas pessoas, vamos tentar algo diferente. Era exatamente tentar fugir deste mesmo processo. O Grêmio não pode dividir os gremistas, que estão divididos hoje em pró-Renato, contra Renato. Não pode. Eu defendo, por exemplo, que o Renato tenha que ter uma cadeira quase vitalícia no processo, como diretor técnico, mas o Grêmio não pode viver sempre nessa situação. O fato é que o Grêmio, no último final de semana, fez uma partida horrorosa, tomou um vareio de um time que está se formando, que é o time do Inter, e esse vareio não pode ser apagado por essas coisinhas. A gente já sabe que o Renato vai chegar na coletiva, vai criticar meia dúzia de pessoas, eu vou ser criticado, o Bagé, o Maurício, o Pedro, a gente já sabe. A gente já sabe. Só que aí tu vai criar o quê? Mais uma vez o conflito entre torcedores, que vão brigar entre si. O Grêmio não pode brigar entre si, os inimigos do Grêmio não estão no Grêmio. Então, existe uma lógica perigosa nesse processo? Existe. Existe uma situação de descontrole, de certa maneira, nessa linha? Existe. Mas existe a necessidade do Grêmio limpar os olhos e partir para uma outra, terminar com essa sombra e partir para uma outra realidade que vai demorar. O Grêmio vai demorar para tentar conseguir construir algo mais sadio. O fato é que algumas práticas que se repetem de 2018 para cá não estão ajudando o Grêmio. Estão dividindo os torcedores e a torcida. Estão dividindo uma linha que não deveria ser dividida. A única chance de um clube sair dessa história é um clube se unir fortemente e conseguir construir algo forte.
Essa é a realidade. O Grêmio precisa mudar essa lógica. Eu fiquei muito triste hoje quando eu vi agressão ao presidente Alberto Guerra, que conseguiu dar ao Grêmio muitas alegrias nesse momento, muitas alegrias, e que, de alguma maneira, foi atacado porque simplesmente condenou uma atitude do treinador do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.